tarde, meninas. Como estão? Boa tarde, Gisele. Boa tarde, Gê. Boa tarde, Elian. Como estão, meninas? Espero que estejam todas bem. Gente, hoje está meio complicado as coisas aqui. Eles estão construindo um prédio na frente do meu prédio. Ai, Senhor, pensa no barulho que está hoje. Nossa, tá? Eu espero que não interfira aqui no áudio para vocês, mas tá bem chato o barulhinho hoje, mas vamos lá. Tô bem, graças a Deus. Eu achei que eu tava ficando com a gripe fortíssima aí no começo da semana, mas foi só uma rinite alérgica mesmo, graças a Deus. E aqui o tempo tá assim, né? Tem uns dias que tá calor, tem uns dias que tá mais fresco. Hoje tá mais fresquinho, hoje tá bom. Mas tá úmido, nossa. Então, meninas, vamos lá então. Vamos fazer uma oração, né? Para nós começar. Paizinho amado, Paizinho querido, muito obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade que o Senhor está nos dando, Deus, de estarmos aqui, Pai querido, lendo, Pai, aprendendo, estudando, Pai, buscando mais conhecimento. Senhor, nós te convidamos, Pai, te convidamos, Espírito Santo, nosso amigo, nosso auxiliador, que venha estar conosco, nos trazendo clareza, nos trazendo entendimento para tudo aquilo que queremos aprender e queremos aplicar na nossa vida, Senhor. Porque buscamos cada dia mais ser melhores, Senhor, melhores em Ti, Senhor, melhores para a nossa família, Senhor, melhores para a nossa sociedade, Senhor, e para andarmos cada dia mais corretamente diante do Senhor. Pai querido, nós pedimos que o Senhor nos acompanhe, nos guie, esteja conosco durante essa reunião, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Boa tarde, Irailda, Sara. Meninas, nós estávamos lendo, né, sobre os controladores, né? E agora nós vamos ler sobre os dois tipos de controladores. O controlador agressivo e o controladores manipuladores e os controladores agressivos. Vamos lá, então. Que seja, né, uma bênção, que o Senhor venha falar conosco, que a gente venha aprender, né, por dentro da palavra, como sermos mulheres de limites, né, como nós possamos aprender a impor limites e colocar limites também. Primeiro, controladores agressivos. Esse tipo, evidentemente, não se importa com os limites dos outros. Avança na cerca alheia como um tanque de guerra. Às vezes são agressivos com palavras, outras vezes fisicamente. Mas na maior parte do tempo, simplesmente nem se dão conta de que os outros têm limites. É como se vivessem num mundo em que só existisse o sim. Não há lugar para a negativa do outro. Procuram fazer com que os outros mudem e que o mundo encaixe na sua concepção de vida. Desconsideram o próprio dever de aceitar os outros como eles são. E eu achei bem interessante essa parte aqui do livro, meninas, porque a gente vai ver um pouquinho diferente, né? Um integrante, né, da Bíblia, que é Pedro. Pedro é um exemplo de controlador agressivo. Jesus contava a seus discípulos sobre o sofrimento que estava por vir, sua morte e ressurreição. Pedro chamou Jesus de lado e começou a chamar-lhe atenção. Mas Jesus repreendeu a Pedro dizendo: "Para trás de mim, Satanás.
Não pensas nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Marcos, capítulo 8, versículo 33. Pedro não queria aceitar os limites do Senhor. Jesus imediatamente enfrentou a violação de seus limites por Pedro. Nós vemos aqui que muitas das vezes, né, a positividade, né, ela é uma forma de controle, né, de não aceitar que o outro também está ruim, que o outro vai passar um momento, né, não muito legal, e é uma forma de controlar também, né, que esse é o controlador agressivo. Agora, os controladores manipuladores. Menos francos que os agressivos, os manipuladores tentam persuadir as pessoas a sair de seus limites. Convencem os outros a dizer sim. Manipulam indiretamente as circunstâncias para impor a própria vontade. Persuadem os outros a carregar seus fardos usando mensagens de culpa. Jacó, filho de Isaque, agiu desonestamente com o irmão gêmeo Esaú para ganhar o direito de primogenitura. Gênesis capítulo 25, 29 ao 34. Com a ajuda da mãe, enganou o pai, recebendo a bênção em lugar de Esaú. Gênesis capítulo 27, de 1 a 29, está lá a história, né? Por sinal, o nome Jacó significa enganador. Várias vezes ele usou sua esperteza para esquivar-se dos limites dos outros. O que ajudou Jacó a melhorar essa tendência manipuladora foi o seu encontro com Deus sob forma humana. Gênesis capítulo 32, versículo 24 a 32. Deus lutou com ele a noite inteira e depois mudou seu nome para Israel. A palavra Israel significa aquele que luta com Deus. Deus o deixou com uma coxa deslocada. A partir desse momento, Jacó mudou. Tornou-se menos enganador e mais honesto. Sua agressividade era mais transparente, como evidenciava seu novo nome. Ele ganhara o domínio sobre seu temperamento. Somente quando o controlador, manipulador se vê diante de sua desonestidade é que consegue assumir a responsabilidade por seus atos, arrepender-se e aceitar os seus limites e os dos outros. Os manipuladores negam o desejo de controlar os outros, disfarçam o próprio egocentrismo. São como a mulher adúltera retratada no livro de Provérbios. Come, limpa a boca e diz: não cometi maldade. Provérbios capítulo 30 e versículo 20. Acredite se quiser, mas os aquiescentes e os esquivos, como a gente já leu, né, sobre os aquiescentes e os esquivos, os aquiescentes, eles são aqueles que dizem sim para o que não presta, e os esquivos são os que falam não para o que é bom, né? Acredite se quiser, mas os aquiescentes e os esquivos também podem mostrar-se controladores. No entanto, costumam ser mais manipuladores que agressivos. Por exemplo, quando os esquivos, que são as pessoas que falam não para o que é bom, precisam de apoio emocional, prestam um favor a um amigo. Acreditam que, sendo amáveis, receberão amor. Assim esperam, almejando a retribuição do favor. E às vezes esperam anos, especialmente se fizeram o favor para alguém que não é capaz de ler seus pensamentos. O que há de errado nessa cena? Isso não é amor verdadeiro. O amor sobre o qual Deus fala não espera retorno de seu investimento. Não busca os seus próprios interesses. 1 Coríntios capítulo 13, 5.
Cuidar de alguém para que, em retorno, esse alguém cuide de nós é simplesmente uma maneira indireta de controlar a outra pessoa. Se você já esteve no lado receptor desse tipo de manobra, compreenderá o que estou dizendo. No minuto você recebe uma cortesia ou um favor, no minuto seguinte magoa alguém por não ter percebido que havia uma etiqueta com preço marcado por esse ato. E a gente vê aqui, né, meninas, que há muitas referências, né, aqui falando sobre Jacó, como ele foi, né, ele foi controlador, manipulador, né, ele chegou a roubar a primogenitura do irmão dele, né, de querer estar num lugar onde ele não era para estar. Mas o Senhor lutou com ele e na luta, né, ele foi ferido na coxa. O Senhor muda o nome dele e ele mudou, né? Ele foi transformado. E eu vejo aqui que muitas das vezes nós precisamos passar por esse processo, né, de transformação, de mudança, e muitas das vezes a gente precisa lutar com o Senhor na oração, né, para que nós venhamos vencer aquilo que nos vence, né? Há uma solução, né? Se nós estamos buscando por algo, nós reconhecemos que o que estamos fazendo não é, né, bom aos olhos de Deus, bom para as pessoas, e nós não temos controle daquilo que nós estamos fazendo, né? A palavra de Deus é bem clara que né, a gente precisa passar por momentos na nossa vida de ter uma luta mesmo, né? E lutar até o Senhor vir e mudar a nossa sorte, né? Nos dar um novo nome, nos dar uma nova mentalidade, né? Então, é possível a gente, depois que a gente tem um encontro com o Senhor, de se tornar uma pessoa totalmente diferente. E a mesma coisa que quando fala do amor, né? O nosso amor, ele tem que ser 100% dar sem querer nada em troca, né? Mas muitas das vezes a gente faz, mas eu fiz para ela. Quando ela teve um filho, eu estava lá, estava ajudando, fiz, lavei roupa, dei tudo, agora é minha vez, a pessoa não está fazendo nada para mim. É uma forma da gente, sem perceber, a gente está fazendo um favor, querendo algo em troca, né? Que a gente venha aprender a tudo que a gente fazer 100%, né? Porque a gente quer agradar a Deus, porque a gente tá fazendo, porque nós somos chamados para isso, né? A dar sem querer nada em troca. É a mesma coisa, né, da gente fazer joguinho com os nossos filhos, né? Olha, se você fizer isso, eu te dou isso. E isso tudo é uma forma que a gente vai ensinando eles a sempre esperar algo em troca, sempre ter uma troca, né? E às vezes a gente já faz essas coisas e não percebe. E é onde que vai aprendendo a manipulação, né? O controle das coisas. A violação de limites. A essa altura, você deve estar dizendo a si mesmo: espere um pouco. Como você pode achar que os controladores são violados? Eles são violadores, não os violados. Na verdade, os controladores causam muitos danos aos outros, mas também têm problemas de limites. Vejamos o que está por trás disso. Os controladores são pessoas indisciplinadas, têm pouca habilidade para conter seus impulsos e desejos. Embora pareça que conseguem o que querem na vida, ainda assim são escravos de seus desejos. Esperar pela recompensa é difícil para eles. É por isso que odeiam receber um não. Eles precisam desesperadamente aprender a ouvir os limites dos outros para poder observar os seus. Os controladores também
são limitados em sua habilidade de assumir a responsabilidade pelo controle de sua vida. Uau! Os controladores também são limitados em sua habilidade de assumir a responsabilidade pelo controle de sua vida. Por confiarem em ameaças e disfarces, não conseguem atuar sozinhos em seu mundo. O único remédio é deixar que experimentem as consequências de sua irresponsabilidade. Por fim, são isolados. As pessoas ficam com eles por medo, culpa ou dependência. Se forem sinceros, os controladores raramente se sentirão verdadeiramente amados. Por quê? Porque bem no fundo do coração sabem que o único motivo de alguém ficar com eles é o peso de sua influência. Se parassem de ameaçar e manipular, seriam abandonados. E intimamente têm essa consciência de isolamento. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo produz tormento. 1 João 4,18. Não podemos aterrorizar os outros ou fazer com que se sintam culpados e ainda assim querer que nos amem. Meninas, isso aqui é tão importante isso aqui, né? Porque muitas das vezes a gente vê isso aqui muito claro. Eu não sei se é porque eu morei tantos anos fora, que lá fora as pessoas se sentem muito sozinhas, né? Longe dos seus familiares, longe de suas famílias. E existe um controle muito grande nas amizades, até mesmo com os filhos, até às vezes com o marido, pelo medo de não querer ficar sozinho, né? De não querer um medo da solidão, né? Nem a da solitude, mas o medo da solidão. Então existe uma forma muito grande de controle, né? Eu vou na casa dela em todos os convites que ela faz, em todos os feriados, porque ela também vai vir no meu, porque não podemos ficar sozinhos. Já pensou passar o Natal sozinho? A gente tem aquela necessidade de estar sempre fazendo algo para os outros, e eu convivi com muitas pessoas assim, e eu confesso que por um tempo, meninas, até 2019, eu tinha esse medo, assim, às vezes não estava muito afim, não estava muito bem para ir no aniversário, para ir numa festa que me convidassem, mas era aquele medo, mas e se eu não for, dela não vem na minha? Aí ficava com aquele medo, e como eu vou ter uma festa com a casa vazia? E lá, por nós não ter muitas amizades, né, não ter muitos brasileiros, sempre tinha aquele medo, aquela insegurança. Então ia, mas porque já estava indo contando que o amigo também ia vir na tua casa. E eu vivi por isso muitos anos, né? Por isso que eu falo para vocês que quando eu comecei a ler esse livro, muitas coisas mudaram na minha mente, né? Porque você vai lendo e vai tendo as referências bíblicas, né? E foi a partir do momento, né, que eu entreguei a minha vida para o Senhor 100% em 2019, e ele foi mudando, né? Ele foi me direcionando, me mostrando por onde ir. E hoje, assim, né, eu vejo como Deus, ele é tão maravilhoso, porque quando a gente entrega, né, tudo nas mãos do Senhor, ele vem e faz as coisas de uma maneira maravilhosa, né? Porque, né, o Senhor falou comigo e meu marido, no final do ano, ali entre Natal e Ano Novo, que ele ia nos levar novamente para o Alasca, né? E eu falei, meu Deus, só que os meus melhores amigos não moram mais lá, que eram como famílias para nós, né? Nós éramos em 3 famílias, assim, por muitos anos que a gente vivia juntos, sempre juntos. Um deles estão aqui no Brasil, estão aqui em Santa Catarina, em Joinville, que eles vieram embora para cá, e a outra família, a família americana, que foram embora para o estado do Texas, que é bem longe também. Então, assim, só que a paz no coração hoje, né, de entregar o controle nas mãos do Senhor e não viver nessa pressão, né? E se eu ficar sozinha hoje, eu penso assim, amém.
Meninas, eu passei o Natal esse ano passado, sozinha, só eu e Jesus. Fiz um jantar só para nós dois e foi tão leve, porque quando a gente entrega, né, o controle para o Senhor, nós não somos mais os controladores, né? Vem uma paz, né? A paz que excede todo entendimento na nossa vida e a gente já não tem mais esse medo, porque se você tem Jesus com você, você tem tudo. Você não precisa de mais ninguém. Você pode viver sozinha. Tendo Jesus é paz, está tudo bem. Insensíveis, não dar ouvidos às necessidades alheias. A mão de Brenda tremia enquanto falava. Normalmente sou bastante indiferente com Mike, mas acho que os problemas com as crianças e a tensão no trabalho nas últimas 2 semanas me deixaram bastante vulnerável. Dessa vez, sua reação não me deixou nervosa, apenas magoada, mas doeu bastante. Brenda estava relatando um conflito conjugal recente. Achava que, de modo geral, seu casamento com Mike ia bem. Ele era um bom marido, cristão ativo e pai competente. Mas o relacionamento não dava espaço para suas mágoas ou necessidades. O incidente que Brenda narrava começou com uma forma bem sutil. Ela e Mike conversavam no quarto depois de colocar as crianças na cama. Brenda começou a falar de seus temores quanto à criação dos filhos e de seu sentimento de incompetência no trabalho. Inesperadamente, Mike voltou-se para ela e disse: "Se você não gosta do que está sentindo, não sinta. A vida é dura, então aprenda a lidar com ela, Brenda." Ela ficou arrasada. Pensou que devia ter contado com outra resposta. Pensou que devia ter contado com uma resposta como essa. Já não era nada fácil demonstrar suas carências, especialmente com a frieza de Mike. Era como se ele estivesse estraçalhado seus sentimentos. Era como se não compreendesse nada do que ela sentia e não quisesse compreender. Como isso pode ser um problema de limites? Não é apenas insensibilidade? Até certo ponto. Mas não é tão simples assim. Lembre-se de que os limites são uma forma de delinear o âmbito de nossa responsabilidade, aquilo pelo que somos e não somos responsáveis. Embora não devamos assumir a responsabilidade pelos sentimentos, atitudes e comportamento dos outros, temos certa responsabilidade uns pelos outros. Mike tem obrigação de comunicar-se com Brenda. Ele não deve apenas sustentar a casa e ser um parceiro na criação dos filhos, mas também um marido dedicado. Relacionar-se emocionalmente com Brenda e amá-la como a si mesmo. Efésios 5, 28 a 33. Ele não é responsável pelo bem-estar emocional dela, mas é responsável por ela. Sua capacidade de atender às necessidades da esposa é uma rejeição às suas obrigações conjugais. Considerados insensíveis pela falta de atenção às responsabilidades do amor, esses indivíduos exibem o padrão de comportamento oposto ao recomendado em Provérbios 3 e 27. Não retenhas o bem de quem o merece, estando na tua mão poder fazê-lo. A expressão "na tua mão" refere-se aos nossos recursos e disponibilidade. Outra passagem importante da Bíblia é: "Se for possível, quanto depender de vós, tende paz para com todos os homens." Romanos capítulo 12, versículo 18. Observe novamente a condição: quanto depender de vós. Não podemos dar paz a alguém que não a aceite. Os 2 versículos citados contêm a mesma ideia. Somos responsáveis por cuidar, dentro de certos limites,
daqueles que Deus colocou em nossa vida e ajudá-los também. Recusar-se a fazê-lo quando temos recursos para tanto pode ser um conflito de limites. Os insensíveis enquadram-se em um dos seguintes grupos. Primeiro, os que têm espírito crítico quanto à necessidade dos outros, uma projeção da aversão que nós mesmos temos diante das nossas necessidades em relação aos outros, um problema identificado por Jesus em Mateus 7, de 1 a 5. Eles odeiam ser incompletos. Consequentemente, desconsideram as carências dos outros. Segundo, os que estão absortos em seus próprios desejos e necessidades que acabam excluindo os outros, uma forma de narcisismo. Não confunda essa autoabsorção com a capacidade que Deus nos deu de primeiro reconhecer nossas necessidades para depois amar os outros. Não atente cada um somente para o que é seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Filipenses capítulo 2 e 4. Deus quer que cuidemos de nós mesmos para que possamos ajudar os outros sem que isso nos cause problemas. Os controladores insensíveis têm um futuro bastante sombrio. Eles acreditam que os outros são responsáveis por seus conflitos e buscam alguém que cuide deles. Gravitam ao redor de alguém com limites indefinidos, que naturalmente assumirá qualquer responsabilidade no relacionamento sem reclamar. É aquela velha história. O que acontece com uma pessoa boa e capaz conhecer alguém controlador e insensível? Eles se casam. Na verdade, isso faz sentido. Os esquivos, aquiescentes buscam alguém para cuidar. Isso lhes permite dizer sempre sim e os mantém longe das próprias necessidades. Quem melhor se encaixa nessa descrição do que um controlador insensível? Aqui tem um pequeno quadro, meninas, com alguns problemas, com alguns tipos de problemas de limite, mas eu não vou falar aqui para vocês porque deixa eu ver aqui se vai dar certo, porque eu acho que teria que ser lido e feito no livro. Esse aqui teria tipo uma liçãozinha que tem que ser feita no livro, então vou só pular essa parte aqui. É pequenininho, é só uma partezinha aqui. Ai, também não está focando aqui. Questões funcionais e relacionais dos limites. Um último problema é a diferença entre limites funcionais e relacionais. Os funcionais referem-se à capacidade de realizar uma tarefa, projeto ou trabalho. Implicam desempenho, disciplina, iniciativa e planejamento. Os relacionais dizem respeito à capacidade de sermos verdadeiros com aqueles com quem nos relacionamos. Marta é um exemplo de limite funcional e Maria é um exemplo de limite relacional. Lucas capítulo 10, versículo 38 a 42. Marta e Maria eram amigas de Jesus. Marta preparou o jantar, enquanto Maria se sentou aos pés do Senhor. Quando Marta reclamou que Maria não a ajudava, Jesus disse: Maria escolheu a boa parte, versículo 42. Ele não quis dizer que a ocupação de Marta era ruim, era apenas uma coisa errada na hora errada. Muitas pessoas têm bons limites funcionais, mas são fracas nos relacionais, isto é, executam tarefas com alto nível de competência, mas não conseguem dizer a um amigo que não gostam de que ele se atrase. O inverso também é verdadeiro.
Algumas pessoas são completamente abertas com os outros em suas queixas e gostos, mas são incapazes de levantar-se de manhã para trabalhar. Examinamos vários tipos de limites, mas como eles são criados? Por que algumas pessoas parecem ter limites naturais enquanto outras não têm nenhum limite sequer? Como acontece com muitas outras coisas, isso está intimamente relacionado à família e ao modo pelo qual fomos criados. É o que a gente está sempre ouvindo, né, meninas, ultimamente, assim, o Senhor tem falado muito conosco, né, de fazer a coisa certa no momento errado. Ela se torna errada, né? E até mesmo às vezes, né, nós temos um conselho para dar, algo para falar que é relevante, estamos certa, mas falando, né, às vezes a gente fala numa hora errada, né? Até mesmo dentro da nossa casa, para o nosso marido ou para um filho, a gente acaba cometendo, né, alguns argumentos desnecessários exatamente por esse motivo, né, de falar algo que precisa ser falado, precisa ser discutido, né, porém na hora errada. Nós vamos iniciar o capítulo 4, que é como os limites são criados. E eu estou muito animada para ler esse capítulo, porque cada vez que a gente lê, né, a gente vai relembrando e vai aplicando na vida da gente também, né? Jimmy nunca conseguiu dizer não a alguém, especialmente a seus supervisores no trabalho. Ele foi promovido para o cargo de gerente de operações de uma grande empresa. Sua confiança lhe rendera a reputação de senhor pode tudo. Seus filhos, porém, tinham outro apelido para ele, o fantasma. Jimmy nunca parava em casa. Ser o senhor pode tudo significava ficar até tarde da noite no trabalho. Significava fins de semana na estrada, mesmo que tivesse prometido às crianças um passeio ao zoológico ou uma pescaria. Jimmy não gostava de ser ausente. Jimmy não gostava de se ausentar muito, mas justificava-se dizendo para si mesmo: esta é a minha contribuição para os meus filhos, uma maneira de proporcionar-lhes uma vida confortável. Sua esposa Alice racionava os jantares sem papai, dizendo aos filhos e a si mesmo: é o jeito que o papai é o jeito de o papai dizer que nos ama. E ela quase acreditou nisso. As mãezinhas, né, sempre dando desculpas para o que está errado, né? A gente vê que está errado, mas não quer falar e fica dando uma desculpa para as crianças, né? Um dia, contudo, Alice não aguentou mais. Certa noite, sentou-se com Jimmy no sofá da sala e disse: sinto como se fosse uma mãe solteira, Jimmy. Houve um tempo em que sentia sua falta, mas agora não sinto mais nada. Jimmy evitou o seu olhar. Eu sei, amor. Gostaria de dizer não com mais frequência para os outros, mas é tão difícil. Descobri alguém para quem você consegue dizer não, interrompeu Alice. Eu e as crianças. Era o que bastava. Algo no íntimo de Jimmy partiu-se. Dor, culpa e vergonha, uma sensação de abandono e raiva afloraram ao mesmo tempo. Algumas palavras escaparam de sua boca. Você acha que gosto de ser assim, de sempre ceder para os outros? Você acha que gosto de desapontar minha família? Jimmy fez uma pausa no esforço para controlar-se. Toda a minha vida tem sido assim, Alice. Sempre tive medo de desapontar as pessoas. Odeio essa parte de mim. Odeio minha vida. Como fiquei desse jeito? O que fez Jimmy ficar desse jeito?
Ele amava a sua família. A última coisa que queria era desprezar as pessoas mais preciosas para ele, sua esposa e seus filhos. Os problemas de Jimmy não começaram no dia de seu casamento. Foram surgindo durante seus primeiros relacionamentos importantes. Eles já faziam parte de sua estrutura de caráter. Como surge o discernimento dos limites? Esse é o propósito deste capítulo. Esperamos que você possa compreender melhor como os nossos limites começam a se desintegrar ou tornar-se enrijecidos e o que fazer para reparar isso. À medida em que você ler essas páginas, lembre-se da oração de Davi ao Senhor sobre a sua vida e crescimento. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Salmos, capítulo 119, versículo 23 e 24. O desejo de Deus para você é saber onde estão os seus ferimentos e deficiências, independentemente de serem induzidos por você mesmo ou por outras pessoas. Peça a Deus que lance luz sobre as forças e os relacionamentos significativos que contribuíram para os seus conflitos de limites. O passado é seu aliado para reparar o presente e lhe assegurar um futuro melhor. Vamos falar sobre a criação de limites. Existe um antigo ditado que diz: a insanidade é genética. Você a herdou de seus filhos? Bem, os limites não são adquiridos por heranças, são criados. Para sermos as pessoas francas, responsáveis, abertas e bondosas que Deus quer, precisamos conhecer limites desde a infância. A criação de limites é um processo contínuo, mas os estágios mais importantes se encontram já nos primeiros anos, quando nosso caráter é formado. A Bíblia aconselha os pais dizendo: instrui o menino no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios capítulo 22, versículo 6. Muitas pessoas não compreendem bem essa passagem. Acham que no caminho em que devem andar significa no caminho em que nós, os pais, achamos que deve andar. Você consegue ver aí o início de um problema de limites? O versículo, na verdade, quer dizer no caminho em que deve andar segundo a vontade de Deus. Em outras palavras, ser bom pai não é induzir emocionalmente a criança a ser uma cópia ou modelo de criança perfeita. É ser companheiro e ajudar os filhos a descobrir o que Deus pretende que eles sejam e ajudá-los a alcançar esse objetivo. A Bíblia ensina que a vida é composta de fases. João escreve aos filhinhos, jovens e pais. Cada grupo tem tarefas distintas a desempenhar. 1 João 2, versículos 12 e 13. Os limites também são desenvolvidos em fases específicas e distintas. Meninas, antes que eu me esqueça, eu estava lendo aqui e me veio aqui a memória, agora, que muitas das vezes nós podemos nos culpar, e falar, mas eu vim de uma criação que não me deram limites, eu nunca aprendi a ter limites e agora já sou adulto, Como vai ser isso? Como eu posso mudar? Eu não tenho mais jeito para mim, será? Eu quero falar para você, meninas, tem jeito. Porque quando nós aceitamos a Jesus, nós somos uma nova criatura.
né? E a palavra do Senhor fala, né, que é por isso que nós temos que buscar uma renovação da nossa mente, né? Tudo em nós é novo. Então existe sim e é possível uma transformação de tudo na nossa vida. Se nós fomos criadas sem limites, né? Nós hoje, como uma nova criatura, nós podemos aprender a ter esses limites, né? E a palavra do Senhor, ela nos ensina a ter esses limites. E nós aprendendo, nós conseguimos, né, ensinar os nossos filhos aquilo que nós não aprendemos. E foi muito profundo isso agora que veio na minha mente, no meu coração, né? Porque muitas das vezes a gente fica, eu sou assim mesmo, não fui criado sem limite, agora eu sou assim, não tem mais jeito, vou continuar assim. Não. Quando nós aceitamos Jesus, nós somos uma nova criatura, né? Tudo se fez novo, né? Tem um outro versículo que fala, eu acho que foi até para Nicodemos, né? Que ele fala como pode um homem nascer de novo? Pode ele voltar ao ventre da sua mãe e nascer? Não, né? Ele vai nascer, né, no espírito, uma nova pessoa. E então, meninas, há uma saída para nós. Há esperança para nós. Graças a Deus, né? Louvado seja Deus por isso. Vamos lá continuar. Os limites também são desenvolvidos em fases específicas e distintas. Na verdade, observando crianças, desde as primeiras interações com os pais, profissionais da área de desenvolvimento infantil puderam registrar fases específicas do estabelecimento de limites. Os vínculos, a base para a criação dos limites. Wendy não conseguia compreender, algo não se encaixava. Todos aqueles livros sobre interdependência, tantas fitas sobre ser positivo, todo o tempo gasto tentando convencer-se a tornar-se mais confiante. E mesmo assim, toda vez que falava com a mãe ao telefone, todo o aconselhamento, todas as técnicas de autoajuda desapareciam no ar, como vagas lembranças. Uma simples conversa sobre os filhos de Wendy sempre terminava com a mãe dela concluindo que o modo de ela educar as crianças estava errado. Sou mãe há muito mais tempo que você. Faça exatamente o que eu digo. Wendy sentia-se ofendida com esse tipo de conselho. Não que ela estivesse fechada a sugestões. O problema é que a mãe achava que só ela estava certa. Wendy queria melhorar seu relacionamento com a mãe. Queria ser franca sobre o jeito controlador da mãe, o modo de ela rebaixar a sua inflexibilidade. Wendy queria ter um relacionamento adulto com a mãe. Mas as palavras ficavam presas entre os dentes. Ela escrevia cartas explicando seus sentimentos, ensaiava antes de telefonar, mas na hora de agir entrava em pânico e se calava. Ela sabia muito bem como mostrar-se aquiescente, apreciadora e infantil com a mãe. Somente quando começava a sentir raiva é que percebia que tinha deixado as coisas correrem como sempre. Ela já estava perdendo a esperança de que algo mudasse um dia. O conflito de Wendy reforça uma necessidade básica que todos temos na criação de limites. Por mais que tentemos convencer-nos, ler, estudar ou praticar, não podemos criar ou impor limites sem o apoio de Deus e dos outros. Nem pense em começar a impor limites a menos que você tenha estabelecido vínculos afetivos profundos e permanentes com pessoas que o amarão incondicionalmente. A maior necessidade que temos é a de pertencer, fazer parte de um relacionamento, ter um lar espiritual e emocional. A própria natureza de Deus está vinculada à ideia de relacionamento. Deus é amor.
Está escrito em 1 João 4,16. Amar significa relacionar-se, um elo de cuidado e compromisso entre duas pessoas. Nossa primeira necessidade é a de relacionamento. Quando Deus disse que, mesmo em seu novo universo perfeito, não é bom que o homem esteja só. Gênesis 2:18. Não se referia ao casamento, falava sobre relacionamento, sobre ter alguém com quem pudesse criar vínculos, em quem pudesse confiar e se apoiar. Fomos criados para isso. A união é a base da nossa existência. Quando essa base se parte ou apresenta falhas, fica impossível criar limites. Por quê? Porque quando não nos relacionamos com... Perdão. Porque quando não nos relacionamos... Porque quando não nos relacionamos com ninguém, não temos a quem recorrer quando surge um problema. Quando não temos certeza de que somos amados, temos duas opções. Primeiro, impomos limites e arriscamos sem perder um relacionamento. É isso que Wendy temia. Ela temia que a mãe a rejeitasse e ela ficasse isolada e sozinha. Ela ainda precisava do vínculo materno para se sentir segura. Segundo, não impomos limites e continuamos prisioneiros da vontade dos outros. Por não impor limites, Wendy tornou-se prisioneira das vontades da mãe. E assim, o primeiro passo de desenvolvimento das crianças é criar um vínculo com os pais. Elas precisam aprender que são bem-vindas ao mundo e precisam estar seguras. Para criar esse vínculo com o filho, os pais devem proporcionar um ambiente emocional sólido, caloroso, amoroso e previsível. Durante essa fase, a tarefa da mãe é induzir a criança a relacionar-se com o mundo, numa ligação afetiva com ela. Essa é uma tarefa mais comum para as mães, mas os pais ou outros responsáveis também podem executá-la. O vínculo se estabelece quando a mãe atende às necessidades da criança: proximidade, colo, alimentação e troca de roupa. À medida que a criança experimenta suas carências e a satisfação delas por parte da mãe, ela começa a interiorizar ou assimilar a figura emocional da mãe amorosa e sempre presente. Nessa fase, os bebês não diferenciam a si próprios da mãe. Seu pensamento segue a linha: mamãe e eu somos um. Isso pode-se também chamar simbiose, uma forma de associação com a mãe. Essa união simbiótica explica por que os nenéns entram em desespero com a ausência da mãe. Ninguém pode consolá-los senão ela. O quadro emocional que as crianças desenvolvem se forma a partir de milhares de experiências nos primeiros meses de vida. A principal razão de a mãe estar por perto é um estado chamado constância objetiva emocional. A constância objetiva refere-se à sensação interna da criança de pertencer e estar segura, mesmo sem a presença da mãe. Todas essas experiências do amor constante influirão na formação do senso de segurança da criança, e isso se forma internamente. A constância objetiva é mencionada na Bíblia como fatos arraigados e fundados em amor. Efésios capítulo 3, versículo 17, e arraigados e edificados nele, isto é, em Cristo. Colossenses 2, 7. Isso ilustra o princípio de que a vontade de Deus é que sejamos amados por Ele e pelos outros e não nos sintamos isolados, mesmo quando estivermos sozinhos. A ligação afetiva é um prelúdio. Quando as crianças aprendem a sentir-se
seguras e à vontade em seus relacionamentos básicos, aprendem a construir uma base forte para suportar as separações e os conflitos que surgem no desenvolvimento dos limites. Separação é individualismo, a construção da alma. É como se um botão fosse desligado, disse Milly para as amigas que compunham o grupo de mães de sua igreja. O grupo programava atividades e arrumava um lugar para que as mães de crianças e bebês pudessem conversar. No seu primeiro aniversário, bem naquele dia, minha Hillary transformou-se na criança mais difícil que já conheci. Era o mesmo bebê que dias antes tinha comido o espinafre como se fosse a última refeição da vida. No dia seguinte, porém, espalhou tudo pelo chão. A irritação de Milly provocava acenos afirmativos com a cabeça e sorrisos. Todas as mães concordavam. Era como se seus bebês tivessem mudado de personalidade, todos ao mesmo tempo. Os bebês agradáveis e adoráveis tinham desaparecido e em seu lugar apareceram crianças irritáveis e exigentes. O que aconteceu? Qualquer pediatra competente ou terapeuta infantil atestaria uma mudança que começa no primeiro ano de vida e continua até aproximadamente aos 3 anos. Uma mudança que, embora caótica, é completamente normal e faz parte das intenções de Deus para a criança. Quando as crianças adquirem a sensação de segurança interna e vínculo, surge uma segunda necessidade. Os especialistas em desenvolvimento infantil chamam-na de separação e individuação. A separação refere-se à necessidade de a criança se perceber como um ser independente da mãe, a experiência do não eu. A individuação diz respeito à identidade que a criança desenvolve durante o processo de separação da mãe. É a experiência do eu. O eu não existirá sem que primeiro se experimente o não eu. É como tentar construir uma casa sobre um monte de árvores e arbustos. Antes você deve limpar a área para depois começar a construir a casa. Primeiro você determina quem não é, para depois descobrir os aspectos verdadeiros e autênticos da identidade que Deus lhe conferiu. O único caso registrado da infância de Jesus relaciona-se a esse princípio. Lembra-se de quando os pais de Jesus foram sozinhos para Lembram de quando os pais de Jesus foram sozinhos para Jerusalém? Quando voltaram, o encontraram ensinando no templo. Sua mãe começou a repreendê-lo. Então Jesus lhe disse: Por que é que me procuráveis? Não sabeis que me convém tratar dos negócios de meu pai? Lucas 2:49. Tradução: Tenho valores, ideias e opiniões diferentes das suas, mamãe. Jesus sabia que ele não era tanto quanto quem era. O processo de separação e individuação não é uma transição suave. Há 3 fases fundamentais no desenvolvimento de limites saudáveis na infância: descobrimento, experimentação e reequilíbrio. E aqui a gente vai começar a ler, né, sobre esses 3 limites saudáveis da infância, né? E eu leio esse aqui, meninas, e eu trago, né, para a nossa vida adulta, né? Porque muitas das vezes é uma coisa nova que nós precisamos passar, né? E vendo como isso é desenvolvido numa criança, a gente pode trazer até mesmo para a nossa vida adulta. Quando é algo novo que nós queremos fazer, nós vamos passar pela mesma fase como uma criança passa na criação dos limites, né? E como até mesmo o novo nascimento, né?
que vendo aqui que, né, no começo a gente anda com Jesus ali o tempo todo, com o Espírito Santo nos mostrando, mas chega uma parte que às vezes a gente vai querer fazer do nosso jeito, da nossa vontade, e o Espírito Santo está sempre ali para orientar, né? Como os pais de uma criança pequena, né? Filho, não, é assim, né? Tá certo, mas está na hora errada, e vai estar sempre nos orientando, né? E nós que estamos nessa busca, né, de aprender os limites para a nossa vida, aprender a como criar eles, né, como lidar com eles, é muito importante nós nos colocarmos no lugar dessa criança, como se nós fosse, né, essa criança que vai criando, né, em nós esse princípio, né, do limite. Meninas, eu vou deixar para a gente continuar, né, essas próximas 3 fases fundamentais do desenvolvimento, né, que é o descobrimento, a experimentação e o reequilíbrio, para a gente ler na próxima semana, na terça-feira, porque é muita coisa para a gente ler agora, senão vai ficar pela metade. E é isso, meninas, que a gente possa, né, aprender e crescer e aplicar na nossa vida, aplicar na vida dos nossos filhos, né? E ver o que a gente precisa mudar, o que a gente precisa consertar, né, nos limites. Nós vimos muitas coisas aqui, né, sobre coisas tão difíceis, né, que a gente às vezes não consegue dizer não, achando que está fazendo bem e na verdade não está, né, está piorando ou está criando ou está tornando uma situação cada vez mais difícil, né, na nossa casa. Como aqui o pai, né, que trabalhava muito no trabalho, ele era considerado o senhor pode tudo, mas em casa ele era o fantasma, nunca estava ali, não sabia dizer não para os de fora, mas dentro de casa, para o mais importante, ele não tinha tempo, né? A esposa já não via nem ele mais como o marido, o pai, né? Ela estava sozinha fazendo tudo com os filhos. E que a gente possa parar, né? Será que a gente não está fazendo isso também com os nossos filhos, com os nossos maridos, né? Será que a gente não está trocando, né, tarefas na igreja, se sobrecarregando, fazendo muitas coisas, se doando, né, para outras coisas e deixando, né, os mais importantes em falta, né? Em falta da nossa presença, né? De nós estarmos ali e que a gente venha começar a ver e a pensar e analisar o que podemos mudar, né? Os nãos que a gente pode falar com amor, com carinho, mas precisamos muitas das vezes impor esses limites, né? E mostrar para as pessoas que, por mais que eles são queridos e amados por nós, mas nós temos também, né, o nosso primeiro ministério, que é a nossa casa, nossa família. É isso então, meninas. Vamos ficar por aqui hoje, marcar aqui para onde a gente vai continuar na semana que vem. E se vocês tiverem qualquer pergunta, né, me chamem no privado ou perguntem ali no grupo, fiquem à vontade e eu vou ter o maior prazer, o maior carinho de repassar algumas partes do livro que vocês querem ler mais, querem, né, prestar mais atenção. Jane, me manda essa parte aqui, me chamou a atenção, eu quero ler mais, ou, né, não entendi direito, ou né, não prestei atenção em tudo. Fiquem à vontade, meninas, eu mando para vocês sem problema nenhum, tá bom? Meninas, um beijo para vocês, Deus abençoe, e a gente se vê na leitura do livro na terça-feira da semana que vem, e ao mesmo horário, né, às 14 horas, e amanhã, meninas, às 20 horas, nós temos a nossa leitura do livro de Atos, que está uma bênção, meu Deus, está muito bom. E amanhã também nós temos o nosso café da tarde, né? Eu vou ver com uma especialista para vir trazer um
né, uma palavra para nós mais pontual, é algo que nós estamos planejando, mas ainda não deu certo na semana passada. Vamos ver se amanhã vai dar certo. Mas estaremos com o nosso Café com Elas amanhã às 14 horas, tá bom? Um beijo para vocês, Deus abençoe e até terça-feira que vem na leitura do livro. Bye!